Então vamos agora falar sobre contraste, né? A Isso partícula mesmo. A falando sobre contraste. Exatamente. Então, gente, a partícula A, ela tem essa função aí de contraste, né? É quando em uma sentença há dois elementos com ideias contrárias. Então, o que seria o contraste? Dois elementos, né? Duas ideias, né? Dentro de uma frase que são opostas. Vamos ver então os exemplos em português primeiro, para ficar bem claro o que é contraste, para depois a gente ir para os exemplos em japonês. Eu tenho aí, olha, eu vou para São Paulo, mas para Minas não vou, né? Então eu tenho vou, não vou. Então eu tenho uma ideia afirmativa e uma ideia negativa, tá? Este curry está gostoso, mas o arroz não, tá? Esse é um exemplo bem japonês, né? Alguém pode ficar aí, nossa, mas o que tem a ver curry com arroz? Quem não conhecer, né? Quem já conhece já matou a charada, mas existe um prato japonês que chama kareraisu, né? E o pessoal às vezes só fala kare, que seria o molho de curry, né? Com carne, enfim, e legumes, e o arroz. Então se come sempre o arroz e o curry junto, tá? Nesse prato específico. Então, por isso que nessa frase ficaria claro para um japonês, né? A E é bem relação picante. de contraste. Pode ser, pode, né? Tem o super picante. Hoje em dia tem bastante. Eles vendem lá sem pimenta até super apimentado, que realmente E eu tem que comprei o gostar errado. bastante. Eu vi o kanji e eu achei que era o tamanho do prato, mas era a intensidade da Ai, meu pimenta. Deus. É. Aí eu pedi o mais com a pimenta mais forte e fiquei 3 dias tomando água. Tomem esse cuidado quando forem ao Japão, quem for, quem já está aí talvez já saiba, mas tomem esse cuidado de não pegar com pimenta É, demais. gente, o Carreirais, né? Ele tem três. Vamos dizer assim, tem três. Como que eu vou dizer? Níveis de Níveis de pimenta. isso, de apimentado. Tem o nível um que, pra gente, é um pouquinho, pra eles não é nada, tá? Mas pra gente parece um pouquinho, pra quem não tá acostumado. Tem o médio, que, na minha opinião, já é bem apimentado, porque a gente não tem esse costume, né, de comer tanta pimenta. E tem o último, que é esse que o Charles falou, que realmente chega a ficar com os lábios, assim, inchados até. Então tomem cuidado. Já comi também, Charles. Já passei por isso. Vamos lá, então, gente. Continuando aqui, olha. Então, por isso, tá? Só expliquei essa diferença cultural para ficar bem claro onde está o contraste, tá, gente? Nessa frase. E por último, a gente tem eu gosto de maçã, mas não gosto de banana. Então eu tenho aí gosto, não gosto, né? Destacado em vermelho. Então são as ideias contrárias. De uma coisa eu gosto, de outra coisa eu não gosto. Então a ideia de contraste, gente, ela pode ser explícita. Ou seja, os dois elementos contrastantes estão ali presentes na frase, como a gente está vendo aqui. Ou ela pode ser implícita, quando está apenas um elemento da frase, né? E depois a gente, pelo contexto, né, cultural, enfim, ou daquele ambiente que você está, você infere, né, que aquilo é um contraste. Mas primeiro, vamos ver alguns exemplos, vamos lá, isso vai ficar bem claro para vocês, fiquem tranquilos. Então, vamos ver alguns exemplos com o contraste explícito, ou seja, com os dois elementos ali contrastantes dentro da frase. Eu tenho aí, olha, Watashi wa niku ga suki da ga, oto wa sakana ga suki. Eu, né, gosto de carne, mas meu marido gosta de peixe. Então, os elementos contrastantes, no caso, seria eu e meu marido. Então, não precisa ser exatamente duas coisas, podem ser duas pessoas, porque uma gosta de uma coisa e a outra de outra coisa. Então, não precisa ter exatamente uma negação para ser contraste, tá? Basta que um vá para um lado e o outro vá para o outro, tá? Então, eu tenho carne e peixe, né? Que tem esse contraste. Então, aquilo que é o elemento de contraste, né? É marcado pela partícula wa. Depois eu tenho, no próximo exemplo, Watashi wa ringo wa suki kedo banana wa suki janai. Eu gosto de maçã, mas não gosto de banana. Eu não sei se vocês perceberam que aí no exemplo, né, tem três wa, né? Nesse exemplo principalmente. Então, o primeiro eu aí, né, tá até separado, por quê? Porque ele é o tópico principal. Simplesmente isso, né? Então, quanto a mim, o quê? E depois os outros dois, o A, vai dar essa ideia de contraste, né? Então, ringo A, então, da maçã, ski. Banana o A, e quanto a banana? Ski janai. Então, vocês veem que ele tem a função de tópico principal, né? Só vai mudar a nuance. O primeiro eu estou apenas como tópico principal mesmo, declarando alguma coisa, e os outros, né? Eu estou fazendo um contraste mesmo, falando, né? Que eu gosto de uma coisa e não gosto da outra. No próximo exemplo eu tenho Watashi wa niku wa supa de kai kudamono wa yaoya de kau. Eu compro carne no mercado e frutas na quitanda.
né? Então, eu tenho aí dois elementos diferentes, né? Para uma mesma ação, que seria comprar, tá? Então, eu, quanto a mim, niku wa, a carne, supade kai, compro no supermercado. Kudamono wa, quanto às frutas, yaoya de kau, compro na quitanda. Temos então o próximo exemplo. Watashi wa São Paulo e wa iku kedo, ryu e wa ikanai. Eu, né, ou seja, quanto a mim, vou a São Paulo, mas não vou ao Rio, né? Então, por exemplo, tem uma viagem e nessa viagem, por algum motivo específico, a pessoa vai para São Paulo e não vai para o Rio, tá bom? Então, vocês vejam nesse exemplo que a partícula wa pode ser sim combinada com outras partículas, né? Então, aqui fica bem claro, fala, por que que tem a partícula wa aqui, né? Porque ela está tendo a função de indicar esse contraste, né? Então, a São Paulo eu vou, mas ao Rio eu não vou. Então, eu estou destacando dois elementos dentro da frase que vão estar em contraste. Um eu vou e outro não, ok? Respondendo à pergunta do Matheus, no exemplo 2 a diferença é o exemplo 3, na verdade. A diferença entre kai e kau, o kai é o kai mas, sem o mas, para que a frase continue depois da vírgula, né, Priscila? Exatamente, a função de ligação, né? Eu posso usar a forma T, que é aquela que vocês já conhecem, ou essa forma, maço, né? A forma maço sem o maço, digamos assim. Qual a diferença? Né? Você fala, mas essas duas são de ligação, a forma T e essa forma maço sem o maço, faz a ligação entre as duas frases, qual a diferença entre uma e outra? Essa, que é a forma maço sem o maço, ela é um pouco mais formal. Apenas isso. Quanto ao sentido é o mesmo, não muda, tá bom? Em alguns lugares, essa forma mas, sem o mas, também é chamado de radical do verbo. Mas você não precisa se preocupar com essa teoria. Só tem que entender que é a função de ligação. E um detalhe interessante sobre essa questão do contraste é que ele também pode ser entendido não só como um contraste, mas como uma espécie de mudança de assunto. Porque na primeira frase o assunto era eu. Eu gosto de carne. Depois vem o meu marido gosta de peixe. O assunto deixa de ser eu e passa a ser meu marido. Então é uma função de contraste num sentido assim de mudança de assunto. Antes eu estava falando sobre mim, agora eu estou falando do meu marido. Na segunda frase, né, eu estava primeiro falando que gosto de maçã. O assunto era maçã. Agora é um contraste. Agora vou mudar de assunto e vou falar da banana. E falar que não gosto dela. Também dá para entender o contraste como uma espécie de mudança de assunto. Né? O A indica um assunto que é diferente do assunto que estava falando antes. Essa é uma função que o A também tem. Vamos agora para o próximo slide, então, que é o contraste implícito. Então, a gente tem o contraste implícito. O que seria isso? Então, o contraste implícito é quando eu não tenho os dois elementos, né, que se contrastam, que um é diferente do outro, um é sim, outro é não, é quente ou é frio, e assim por diante. Um eu gosto, outro eu não gosto, né? Então, esse seria o contraste. Então, vai ter um só, né? E eu vou entender o resto pelo contexto, ok? Então, a gente tem aqui. Kodomo tachi wa kare wa tsukute imasu. O curry as crianças estão preparando. Então, gente, a gente vai voltar para uma questão cultural novamente, tá? Então, lembrando que quando eu falo kare, né, isso é a abreviação do kare rice, né, que é o prato como um todo, que é o molho, né, de curry com carne e legumes, mas arroz. Então, esse é o prato, essa é a refeição. Então, quando eu falo kodomo tachi wa kare wa tsukuteimasu, ou seja, estão preparando o kare, mas o arroz, não. Então, isso vai depender de um contexto. E aqui nessa frase específica, além do contexto, tem uma questão cultural também que a gente precisaria saber, mas aí eu já falo para vocês e vocês ficam sabendo, tá? Depois eu tenho watashi wa Amerika ni wa ikanai. Aos Estados Unidos eu não vou, né? Então, qual é a ideia que fica implícita? Quando eu falo Amerika ni wa ikanai. Então, nos Estados Unidos eu não vou. Ué, se eu não vou nos Estados Unidos, eu vou a outros, né? Então, aqui também é um contraste implícito. Eu poderia ter outras cidades que eu vou, por exemplo, né? E depois, no terceiro exemplo, eu tenho watashi wa ringo wa suki desu. De maçã, eu gosto. Né? Então, pode ter a ideia de contraste aí do que, dependendo do contexto, é claro, mas de outra fruta, não gosto. Tá? Então, aqui, gente, são frases, né? A gente vai explicando os possíveis contextos. Por quê? Porque não teria como também colocar textos para a gente ver o texto todo aqui, né? Então, a gente está colocando frases explicando o contexto possível dentro
dessa função contrastante de UA implícito, tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês podem perguntar, ok?